Muito bem, meus queridos, muito bom dia. Quero saudar a todos vocês com a doce e maravilhosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos começando mais uma jornada da madrugada com Deus online, como diz a Marta, né? A Angélica chama de Igreja da Madrugada. Igreja da Madrugada. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos começando o nosso encontro. E hoje, um misto de alegria e tristeza ao mesmo tempo, porque celebramos aniversários e, ao mesmo tempo, lamentamos a ausência, a partida da nossa irmã Cida, que hoje descansa no Senhor, esperando a bendita esperança na volta do Senhor Jesus Cristo, a ressurreição dos salvos. Bem-aventurado aqueles que dormem no Senhor, porque sobre esse a primeira morte não terá autoridade. E pela fé nós temos a esperança de que muito em breve teremos de volta todos aqueles que já estiveram conosco aqui na nossa madrugada com Deus. A irmã Rita, a esposa do irmão Ademir, o irmão eh, Carlos, né? Do irmão Robson e Márcio Azevedo. E agora temos a ausência da Cida. Breve nós teremos todos eles de volta para nunca mais termos que nos separar novamente. Sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe ricamente a cada um de vocês. E eu quero convidar para estar conosco, iniciando a nossa jornada de hoje. Quero convidar minha irmã Martinha. Marta, bom dia, Marta. Você está bem? Estou lhe ouvindo. Ótimo, bom dia a todos. Eu tenho um colega na empresa, Marta, que a gente pergunta assim: Fulano, como é que você está? Você está bem? Ele, eu estou altíssimo. Ele não Muito está bem, bom. não. Eu estou altíssimo. Marta, nos apresente a Deus nesse momento, nos consagre a Deus em oração. Oremos ao Senhor. Santo e maravilhoso Deus, querido Pai, em meio às lágrimas, enlutados por Cida Consate, por Cida, nossa irmã em Cristo também, nós queremos aqui celebrar a vida daqueles que fizeram aniversário, assim como o irmão Mário, e também como a nossa irmã que fez aniversário ontem. Querido Deus, nós estamos felizes porque, mais uma vez, eles completaram anos de vida. E queremos, nesse momento, Senhor, agradecer pela vida deles. E pedir pela vida das famílias enlutadas. Santo e Deus querido, nós queremos nos consagrar em teus braços de amor nesta hora, certo de que, meu Deus, quando nós nos entregamos na madrugada a Ti, ou em qualquer momento do dia, o Senhor ouve e nos guarda. Certamente, Senhor, que isso é muito importante para nós. E nós cremos pela fé que o seu Santo Espírito está nesse lugar. Nós estamos aqui na igreja virtual, mas que passa longe de ser pessoal. Por isso nós queremos aqui lhe pedir o batismo do Santo Espírito nesta hora, Senhor. Por favor, aceita-nos como teus filhos, porque somos. E queremos continuar trilhando esse caminho, Senhor, que nos levará a um dia entrarmos nas mansões celestiais e olharmos e tocarmos a tua face. Nós queremos muito, Senhor, tocar a tua face, sentir o teu abraço, o teu aconchego. Sabemos que falta pouco, porque o Senhor já está ali na esquina. Talvez já tenha dobrado a rua e nós vamos nos encontrar contigo. Aqueles, Senhor, que infelizmente estão afastados de ti, nós oramos nessa hora e te pedimos que o seu Santo Espírito os alcance. Eis-nos aqui, Senhor, nesta madrugada, para ouvir a tua voz. Por favor, nos aceita como nós estamos, porque estamos um pouquinho despedaçados, mas sabemos que o Senhor nos dá força, Senhor. Cuida de nós, Pai. Livra-nos do mal, nos dê sabedoria para ouvir a tua palavra, ela vai ser aberta e nós queremos muito, Senhor, ouvir a tua voz.
Cuida dos teus filhos que já estão aqui, aqueles que vão assistir mais tarde essa, no canal. Por favor, Senhor, ajuda-nos a sermos mais semelhantes a Ti neste dia. Usa as nossas mãos, nossos pés. Também cuida para que nós estejamos buscando a Tua presença durante o dia. Ajuda-nos, Senhor, porque precisamos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Martinha. Um cheiro no coração, Deus é contigo, viu? Vamos louvar esse Deus. Ele é o nosso pastor. E nós vamos cantar exatamente isso. O Senhor é o meu pastor. Vamos louvar juntos essa linda canção. O Senhor é meu pastor e nada vai faltar. Entre pastos verdejantes me fará repousar, e para o rio tranquilo não há quem possa me guiar. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. A bondade e a justiça ao meu lado estão. Se eu seguir ao meu pastor com sincera devoção, e habitarei para sempre nos ternos braços do Senhor. Sou ovelha que precisa de um pastor, nem que as trevas me tragam medo e morte, ainda assim não temerei mal algum. Se tu estás comigo aqui, o que então temer? Sou ovelha que precisa de um pastor. Sou ovelha que precisa de um pastor. Quem não quer ser ovelha desse pastor, hein? Um pastor que cuida, que se preocupa, que ama. Louvado seja o nome do nosso Deus. Que sejamos ovelhas todos os dias, para que o Senhor continue nos conduzindo. Nós queremos convidar alguns amigos para estar conosco, oração, nesse momento. Meu pastor Robson, aqui falando em pastor, nós temos um aqui conosco. Muito bom dia, meu pastor. Dá um bom dia para esse povo aí, pastorzão. Bom dia, meu povo. Olha Bom dia, aí. Mario. E aí, meu Deus pastor? abençoe. Você Tamo tá, aí, tamo junto.
Você é uma potência, homem de Deus. E nada, a potência é o Senhor, seu Mário. Bem-vindo, pastorzão. Deus te abençoe. Obrigado. Amém. Vamos convidar alguns amigos para estar conosco nesse momento. Orando, nós temos muito que pedir ao Senhor, também agradecer, né? Eu quero convidar aqui meu irmão Robson Azevedo. Bom dia, Robson. Xará do pastor Robson. Bom dia, Mário. Bom dia, irmãos. O E aí, Mário? cantor, esse aí é o cantor. Quem é o cantor? Tiririca, perguntaram a Tiririca, quem é o cantor? Ele, sou eu, Tiririca. Mas aqui o cantor é Robson. Robson. Tudo bem, né, Robson? Tudo em paz, Mário. Graças a Deus. Muito bem, Deus seja louvado. Quero convidar aqui meu irmão Amém. Pedro Menezes, lá de Natal, Rio Grande do Norte. Abra seu áudio, irmão Pedro. Pode abrir, está liberado o seu áudio. Consegue aí? Olha aí a mensagenzinha que apareceu. Toca nela. É só tocar no microfone, rapaz. Esse dedo duro. Vamos lá, rapaz. Toca aí nesse negócio. Abre aí. Irmão Lúcio não tá aí, ó. Tá todo perdido. Consegue não, irmão Pedro? Olha aí, apareceu uma mensagem aí no seu celular. Toca nele aí. Tá vendo esse microfonezinho vermelho? Toca nele aí, ó. Se fosse um menino, já tinha acertado, Mário. Mas a gente tem dificuldade com essas coisas, não é, rapaz? Irmão Pedro já passou dos 40, né? Não tem mais aquela habilidade. Agora Pois é. bota uma raquete na mão dele aí pra você ver, se você não é humilhado aí. Pronto, toca aí, irmão Pedro. Enquanto ele tenta ali, vamos convidar a irmã Josefa lá em Barra de Pojuca. Bom dia, irmã José, fala o seu áudio. Bom dia, meu irmão. Bom dia, povo de Deus. Bom dia. Como está a sua pessoa, irmã Josefa? Como diz os meninos aí, melhor do que mereço. Tá certo também. Irmão Pedro não conseguia. Vamos convidar aqui o Márcio Azevedo. Bom dia, Márcio. Bom dia, Mário. Bom dia, queridos irmãos para a eternidade. Amém, Amém. amém, amém, Márcio. É isso aí. É isso aí. Meus irmãos da eternidade, gostei. Muito bem, queridos, vocês estão sendo convidados a orar nesse momento. Robson, apresente o nosso clamor pelo batismo do Espírito Santo. Anelamos por esse batismo. O Senhor prometeu e vamos suplicar a Ele que nos habilite a Amém. estarmos prontos. A irmã Josefa intercede pelos pedidos do varal que ali se encontram. São muitos os pedidos. E Márcio, intercede, Márcio, pelos nossos queridos irmãos, familiares. Nós temos muitos familiares, Márcio, que ainda não se entregaram para Jesus. Verdade. Clama ao Senhor por essas Verdade. pessoas, Márcio. A minha família, a sua família, tem muita gente ainda que precisa aceitar Jesus e você vai interceder por elas hoje. Se você puder, queridos, quiser ficar de joelhos, fica à vontade, viu? Eu já vou me ajoelhar aqui. Santo e eterno Deus, graças te damos, Senhor, pelo dom da vida. Obrigado, meu Pai, pelo despertar, por esse momento especial em que juntos, Pai, nessa reunião coinônia, pedimos a Ti, Espírito e verdade, batir o Teu Espírito sobre as nossas vidas. Ele vai nos trazer aquilo que nós precisamos, Pai, para estarmos na Tua presença, achando graça e mercê. Por isso estamos aqui, Deus, às madrugadas, pedindo, clamando, implorando ao Senhor. Batiza-nos, Deus, com o Teu Espírito. Essa é a nossa oração. Pedimos a Ti em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Amém. Jesus. Amém. Amém. Em concordância, Senhor, com o teu filho, Pai,
Nós queremos entregar nas tuas mãos, Senhor Deus, cada pedido feito neste varal, Deus. Todos os dias nós temos te pedido, Pai, temos recebido as respostas, Senhor, mas ainda tem muitos pedidos que precisam ser respondidos por ti, Senhor, porque o Senhor é o único que pode dar solução em tudo, Senhor. Neste Glória a momento, ti. Pai querido, nós te agradecemos por estarmos aqui nesta madrugada, muitos dos teus filhos, clamando por outros, como a tua filha Marta clamou pelas pessoas que estão enlutadas. E eu quero entregar nas tuas mãos essas pessoas, Senhor. Entregar também a minha família, da qual também perdemos um ente querido esta semana, em um acidente muito feio, Senhor. Mas eu creio que o Senhor está conosco e quero te pedir que o Senhor envie o teu Santo Espírito para acalmar o coração daqueles pais que estão ainda muito desesperados. E tantos outros, Senhor, como a família da irmã Cida. Quero entregar nas tuas mãos, Senhor, os pedidos que já vão ser feitos daqui a pouco, nos 10 minutos de oração, que o Senhor já ouviu, eu creio, porque o Senhor disse que ouve antes de nós pedirmos, Senhor. Portanto, Pai, nós cremos na tua palavra, estamos aqui porque cremos e queremos pedir ao Senhor que nos ajude a crer a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Pai eterno. Senhor querido, em continuação, Senhor, em concordância, as orações que já foram feitas na tua presença, nesse mundo incerto que nós moramos, que nós vivemos, a única segurança que temos é de estarmos aos seus pés. Amém. Senhor, tem muitas pessoas, Pai. Tem muitas ovelhas do Senhor que estão espalhadas por este mundo, Pai, distante do teu caminho, perdidas e precisam ser encontradas. E o Senhor, com o nosso bom pastor, Pai, pedimos ao Senhor, Pai, que as encontre, Pai, e use também a tua igreja, Senhor, como seus pés, como suas mãos, como sua boca, para chamá-las, para ir em busca delas, para carregá-las e colocá-las ao teu redil, Senhor. O Senhor disse que é o bom pastor, o Senhor disse que as suas ovelhas ouvem a sua voz e te seguem, Senhor. Então, Pai querido, continua buscando essas ovelhas desgarradas, Senhor. É bem verdade, Pai. E tem algumas que são rebeldes, Pai. Algumas, Pai, que ouvem o seu chamado, Senhor, mas não querem, Senhor. E o Senhor respeita a decisão de cada uma delas, porque foi o próprio Senhor que deu a elas o livre-arbítrio, Pai. E nós também, como tua igreja, Senhor, nos ensina a aprender essas lições, Senhor, cada dia. Permanece conosco aqui, Senhor. Aceita a nossa oração, ouve o nosso clamor e responde, Senhor, segundo a sua vontade, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Batiza-nos com teu bom e santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Amém, 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 amém. Obrigado, Márcio. Obrigado, irmã Josefa. Obrigado, meu irmão Robson. Um abraço. Deus abençoe. Continue apresentando ao Senhor os seus clamores e a sua intercessão. Vamos entrar em sala simultânea, 10 minutinhos, para que você e eu possamos conversar com Deus em parceria com um irmão em Cristo. Vamos colocar 2 pessoas ou 3, tá bom? Muito bem, meus queridos, estamos de volta. Sala principal. Alguns tiveram dificuldade de acessar, problema aí na internet, né? Mas graças a Deus que você participou. Juntos, mais uma vez, estudando a palavra de Deus, nós estamos fazendo reavivados. Eu quero registrar aqui, pastor Robson, a presença de Samuel. Samuel Fernandes está aqui conosco. Seja muito bem-vindo, Samuel. Se você puder abrir o seu áudio, dar um bom dia, falar de onde você está falando. Consegue abrir seu áudio aí, Samuel? Dá um bom dia aí para esse povo. Pode abrir seu áudio. Queremos... É uma alegria ver aqui a nossa irmã Elza. Bom dia, Elza. Seja muito bem-vinda. Bom dia, Selma, Selminha Carneiro. Se você puder abrir
a sua janelinha, viu? Deixa a janela aberta para a gente ver seu rosto aí. Você que está com sua janela fechada, se puder abrir, a irmã Vani, irmão Pedro Menezes, Elisama. Muito bem, estamos fazendo reavivado. Quero dar um abraço carinhoso aqui na minha irmã Ilza. Um cheiro, Ilza, Deus te abençoe, viu? E nossa irmã Neuza, lá em São Paulo. Deus abençoe. Marilza, um cheiro no coração, Marilza. Muito bem, queridos, você está com a sua Bíblia aberta aí? Hoje Ô, estamos. Mário, Oi, pastor. Mário, Oi, estou ouvindo. Pode falar, pastor Robson. ô, Mário. Oi. Não, é que esse nome que está aí, Samuel, é Aldeídes. Ela mandou avisar aí que é ela que está aí. Irmã Aldeídes, sabe quem Ah, é, né? bom, sim, 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 sei. Lembra de É, Aldeídes. Pronto, é pronto. ela que está usando o telefone de Samuel. Já avisou aqui. Valeu, valeu. Obrigado, pastorzão. Um abraço, Deus. Deus te abençoe, viu? Muito bem, queridos. Bíblia na mão. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 28. E nós conhecemos muito bem essa história. Tem lições fantásticas aqui nesse capítulo 28. A fuga de Jacó, que enganou seu irmão, né? O trapaceiro Jacó. Você conhece alguém que bota o nome de filho Caim? Ninguém quer botar o nome de Caim, né, pastor Robson? Ninguém bota o nome do filho de Caim, mas bota de Jacó. Eu não conheço nenhum Caim, não, só o da Bíblia. Só da Bíblia também, não Mas conheço. Jacó, muita gente tem esse nome. É. Muito bem, muito É bem. igual Judas, também temos poucos Judas. Eu acho que Judas eu só conheci um. Eu não Eu não conheço nenhum. conheço muito Judas, não. Eu não Né? conheço nenhum. Não Eu conheço nenhum conheci um Judas. Judas, só um Judas. Embora esse Judas não seja só o nome do Iscariotes, né? Tinham dois Judas lá, não é? Não era só o Iscariotes, não, tinha outro Judas. A Então, Dei- a Deilde disse que não na conhece verdade, Caim. É a irmão? raiz de Judas vai ser a mesma de Judá, né? Então tem muitos nomes aí que são parecidos, né? Os significados são semelhantes. Muda só a pronúncia, a maneira de. Mas os nomes são iguais, né? A grafia. Pronto. É que nem Josué. Josué é tipo de Cristo, né? Josué, Jesus, É é, Jesus. Mas muito bem, pastorzão. E essa situação de Jacó aqui, pastor? Depois que ele apronta, interessante que é depois a que ele bênção aqui é a bênção, né? a Porque benção, O capítulo 27 do Gênesis é a traição, né? A mentira, o engano, toda aquela armadilha, né? Que o inimigo preparou e que ele embalou, né? Tanto ele quanto, na verdade, foi incentivo da mãe, né? Então, é Rebeca quem incentiva Jacó a enganar o pai, né? E é interessante, né, no capítulo 27, que Deus tentou mostrar para ele, né, que não era ali. Interessante que muitas vezes a pessoa pensa que Deus aprova o engano, a mentira, o erro. Deus não aprova. O plano de Deus é que Jacó, de fato, fosse o herdeiro da bênção, né? Jacó já estava profetizado desde antes do nascimento. Mas só que não era para que o homem. É aquela história que nós vimos em Abraão, né? Você tentou ajudar Deus, complicou a coisa, né? Foi igual Abraão com Agar. Né? Tentou ajudar Deus, Deus não precisa da nossa ajuda para cumprir as suas promessas, por mais que pareça impossível para cumprir. Mas Deus é o Deus do impossível, porque tem coisa que quando o cara olha assim, diz, não, agora é impossível, como é que Deus vai fazer isso? Não, eu vou dar uma forcinha aqui, vou ajudar. Quer dizer, se Deus não está podendo fazer o negócio, entre aspas, né? Como é que você acha que você vai poder? Né? é, Se o Senhor, se Deus, que é o Deus de tudo, onipotente, não está conseguindo resolver a coisa, tu acha que tu vai resolver? Né? Então, Deus não é que ele não pode, é que tudo tem o seu tempo, né? E tem sua maneira. Né? Se esperar, vai acontecer. Como é que vai acontecer? Não importa. Se Deus diz que vai, vai. Acabou, é só esperar. com Né? Aquilo certeza. que é de Deus fazer, quem tem que fazer é Ele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. Né? Quando a gente tenta fazer a coisa que é Deus que tem que fazer, atrapalha. Então Jacó, ele entra na armadilha aqui e
Inclusive, quando ele vai conversar com Isaac, né, eu só para a gente entrar no capítulo 28, aqui, ele pergunta, qual é o teu nome? Quem é você? Olha aí a oportunidade de Deus para o arrependimento, para a mudança de atitude. Deus sempre trabalha assim, irmão. Quando você vai fazer uma coisa errada, você sendo um servo de Deus, um filho de Deus, quando você vai dar um passo errado, o Senhor manda a primeira advertência. Primeiro o Senhor tenta lhe tirar do buraco. Ele não cai aí não vai para lá não. Né? E através do seu pai mesmo, Deus deu oportunidade para Jacó se arrepender ali. Quem é você? Aí ele disse, eu sou Esaú, teu filho. Ele disse, olha, o cheiro é de Esaú, mas a voz... olha, olha que coisa interessante. A voz é de Jacó. Né? Então, Isaac conheceu o filho. Isaac, quem é que não conhece a voz do filho, né? Isaac Exato. conheceu. E Com Jacó teve certeza. a oportunidade de confessar ali o seu pecado, se arrepender, confessar o pecado e não fazer a trama e esperar que Deus resolvesse. Aí eu me lembro de Davi. Davi foi ungido para ser rei de Israel e teve muitas oportunidades de matar Saul, mas Davi esperou para que Deus cumprisse a promessa. Longe de mim levantar minha mão contra o ungido do Senhor. Não, ele esperou o tempo. Olha, ele governou 7 anos em Hebrom. 7 anos ele esperou que o povo viesse chamar. Ele não assumiu o trono. Ele deixou Deus dirigir as coisas. Então a gente precisa aprender a esperar no tempo de Deus, né? E aí Jacó foge aqui, né? Primeira lição importante aqui, né? O perigo de casar com o incrédulo. Né? Olha aí. Primeira coisa, Jacó é chamado por seus pais e ele disse: não tome mulher dentre as filhas de Canaã. Quem eram as filhas de Canaã? Eram as mulheres idólatras, eram as mulheres que viviam entre aqueles povos pagãos que, embora tendo conhecimento de Deus, não tiveram temor de Deus. Né? Nós passamos essa semana aqui estudando aí sobre o Reavivados, quantas oportunidades deu aqueles povos ali, né? Nós vimos na aliança de Abimeleque ali, eles reconhecendo que Deus abençoava Isaac, reconhecendo que o Senhor era com ele. Então aqueles povos todos sabiam, né? Lembra que nós passamos lá por Rabi, quando chega em Jericó ali, todo mundo sabia o que Deus tinha feito no Egito para levar o seu povo. Então o povo sabia das coisas, mas mesmo assim o povo insistia em adorar deuses falsos, continuar no paganismo, na idolatria. E Deus disse para ele: não se unam com esse povo, não se casem com esse povo, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis. Está lá no Novo Testamento, o apóstolo Paulo falando em Coríntios. Né? Então, a primeira lição aqui, irmãos, é o risco quando nós decidimos unir a nossa vida, nos unir em aliança com o incrédulo, com o homem que não tem o temor do Senhor. Com certeza é problema. E o povo vê todo dia acontecerem as coisas, mas mesmo assim a gente ainda duvida de Deus e quer desobedecer a Deus. Mas Jacó resolveu obedecer o pai. E ele foge. Claro que haviam dois motivos aqui, né? Ele falou isso aqui, mas ele estava, na verdade, fugindo. Só que agora, quando ele vai à frente aqui, aí nós vemos aqui Esaú tentando conquistar aí a simpatia do pai, né? E aí toma uma pessoa da família aí. Agora ele tomou um outro. É você querer resolver as coisas, o problema, mais problema, né? Ele não casou com nenhum do povo de. Não foi buscar entre o povo de Deus. Ele foi buscar da família de Ismael, que, embora fosse irmão de Isaac, mas não fazia parte do povo da aliança. Né? Não fazia parte. Tanto é que Isaac deu origem a um outro povo, que tem uma outra crença. Embora creia num só Deus, é um povo monoteísta, mas não crê no mesmo Deus, não é o Deus de Israel, de Abraão, de Isaac e Jacó. É um Deus diferente. Eles creem num Deus que não é o mesmo Deus que cremos, né? Mas ele tentou agradar aí os pais casando com uma descendente de Ismael. Mas Jacó parte. E talvez a parte mais importante do texto do capítulo 28 seja exatamente a partir do verso 10, não é? Quando ele vai passar a noite ali e ele, ao se deitar, ele tem aquela visão, né? Ele tem a visão. Ele sonhou que tinha uma escada, né? Uma escada que ligava o céu à terra. Não era uma ponte, não é? Era uma escada.
Tá certo? Porque eu estou falando isso, chamando a atenção, né? Porque por causa do pontífice, né? O pontífice foi eleito, né? Nós temos um novo pontífice, havemos papa, né? Havemos papa. Um novo papa foi eleito, um papa americano, né? E o papa tomou para si esta este adjetivo, né? Este título, né? De pontífice, o construtor de pontes, né? Jacó aqui tem uma visão de uma escada que ligava o céu à terra, né? O céu à terra. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Esta escada é um símbolo claro de quem? Quem foi que religou o céu com a terra? Não através de uma ponte, mas através de uma escada, por onde os anjos do Senhor transitam, né? Então ali é um símbolo. E aqui pela primeira vez, não. Aqui, mais uma vez, aparece uma figura que os teólogos, e claro, quando você tem uma visão, não é, teológica das coisas, você tem uma clara visão de que aqui essa ponte, ela simboliza Cristo, né? Ela simboliza Cristo. Então, Jesus é aquele, essa ponte não, essa escada, não é ponte, né? Essa escada simboliza Cristo. Então, Jesus é aquele que veio para reconectar, né, o homem a Deus. O homem se separou de Deus por causa do pecado, mas Jesus é aquele que veio para refazer esta conexão, né? Refazer essa conexão e poder nos levar novamente a ter contato. E é interessante porque aqui Deus aparece para Jacó, né? E é interessante também porque ele aqui ele não confronta Jacó com o seu pecado. Você percebe? É o primeiro encontro ali, logo após ele ter enganado seu pai, mas Deus não confronta Jacó com o seu pecado. Volta de Jacó para a terra de Canaã, não é assim? Lá na volta é que o Senhor encontra com Jacó e o confronta ao seu pecado. Mas aqui não, aqui ele lhe reafirma a promessa. Embora, olha como é que acontece. Então Deus vai trabalhando com o ser humano de acordo com a situação que ele está, né? Então Jacó havia enganado seu pai, roubado a bênção que era sua, né? Olha o que é interessante. Jacó roubou uma bênção que já era dele, porque Deus tinha prometido. Irmão, você não precisa fazer isso. Se Deus tinha dito que a bênção seria dele, de quem era a bênção, irmãos? Dele. A gente não recebe as coisas porque a gente não confia em Deus. Por isso que a Bíblia é muito clara em dizer que aqueles que não vão entrar na terra prometida não vão entrar por causa da sua incredulidade. O pecado que vai tirar o povo do céu, irmãos, é a incredulidade. É porque você não creu em Deus e na sua palavra para permanecer firme nela. Porque aqueles que crerem, esses verão a Deus. Jesus disse isso, não foi lá para Maria e Marta? Eu não disse a você que se você crer, você verá a glória de Deus? Então a promessa está feita, tá certo? Você tem que crer, confiar no Senhor. Então, Jacó, ele tramou para roubar a bênção que era dele, que foi prometida antes dele nascer. Ele não tinha nascido ainda e Deus já tinha dito que a bênção seria dele. Mas ele foi roubar. Mas Deus não o confronta aqui com o seu pecado. Aqui, pelo contrário, aqui o Senhor faz uma promessa, reafirmando a sua palavra, não é? Ele aparece para Jacó e ele diz assim: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaac, não é? E a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Né? Então aqui ele começa, o Senhor reafirma a Jacó a promessa que tinha feito a respeito dele. Né? Naquele momento, Jacó estava indo para uma terra distante, uma terra estranha, que embora fosse do seu povo, mas ele não conhecia. Né? E agora Deus promete, Deus aparece para ele como, se apresentando como o Deus da promessa, o Deus da aliança. E ele diz assim, olha que coisa bonita, o Senhor disse para Jacó aqui no verso 15, eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei. Louvado seja Deus. Amém. Jacó tinha acabado de cometer um pecado, né? Jacó tinha enganado seu pai, roubado a bênção do seu irmão. Não é bênção do irmão não, que eu já disse, a bênção era dele, né? Mas ele usou do engano, da fraude,
né, para poder conquistar aquilo que Deus já tinha prometido para ele. E Deus me promete, mesmo tendo ele cometido um erro, Deus promete que estaria com ele e não o desampararia. Isso mostra a grande misericórdia de Deus, irmãos, para conosco, né? Às vezes, quando nós cometemos um pecado, quando nós cometemos um erro, nós também nos sentimos assim como Jacó, condenados, né? Condenados. O Senhor agora me abandonou, Deus não vai querer mais nada comigo. Mas veja, o nosso Deus é um Deus misericordioso, Amém. né? A Bíblia diz que ele é um Deus que é grandioso em perdoar, né? E Jacó, embora tivesse feito tudo aquilo, isso pesava no seu coração. Jacó era sensível, sensível à voz de Deus, né? Ele estava ali, né? Mas ele estava pesaroso pelo que tinha feito. E Deus conhecia o coração de Jacó, né? Mas Deus prometeu que estaria com ele até cumprir aquilo que te é referido. Então é uma repreensão aqui para Jacó, né? Você não devia ter duvidado de mim, né? Porque eu prometi. E eu vou estar com você, não vou desamparar, eu vou cuidar de você até que eu cumpra aquilo que eu prometi a você. Por quê? Porque mesmo quando somos infiéis, Deus permanece fiel. Deus permanece fiel. Porque ele não pode negar a si mesmo, né? Então, às vezes, nós desobedecemos, mas o Senhor, ele permanecerá sempre fiel àquilo que ele prometeu. Se ele prometeu uma coisa na nossa vida, ele vai cumprir, não é? Claro que existem aquelas coisas que são condicionais, né? Depende da nossa contrapartida. E tem coisas que o Senhor prometeu e vai ser daquele jeito, não é? Vai ser daquele jeito. E então, Jacó desperta do seu sono, né? Percebe a presença de Deus e ele diz assim: quão terrível é este, quão temível é este lugar. É a casa de Deus, a porta do céu, né? Então, a casa de Deus é a porta do céu. Olha que coisa interessante que acontece aqui também, não é? A casa de Deus é a porta do céu. Essa era a visão de Jacó, né? Que a casa de Deus é a porta do céu. Ele prometeu que ali seria um templo para adoração ao Senhor, não é? E ele então se levanta e faz aqui a continuação, né? Erige uma coluna, ok? E ali ele oferece um sacrifício, derrama azeite sobre aquela pedra e ele faz um voto. Ele faz um voto a Deus. Ele aceita a palavra de Deus, ele crê no Senhor. E como ele creu no Senhor, ele se compromete de voltar para a aliança, não é? E agora ele diz assim: olha, se Deus for comigo, esse é o voto de Jacó, e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa com que me visto, de maneira que eu volte em paz para a casa do meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Primeira parte do voto. O Senhor será o meu Deus. A pedra que eu erigi por coluna, aqui será a casa de Deus. E de tudo quanto o Senhor me conceder, certamente eu lhe darei o dízimo. O voto de Jacó, né? Primeira coisa, o Senhor será o meu Deus. Eu não vou buscar nem outro. Somente ao Senhor teu Deus adorarás, só a ele darás culto ao mandamento. E Jacó está reafirmando aqui, não é? O seu compromisso com a aliança que foi feita com Abraão, seu avô, com Isaac, seu pai, e agora ele reafirma a sua aliança de dar continuidade, né, ao povo de Deus, aqui como líder do povo de Deus, sendo uma pessoa fiel ao Senhor e somente ao Senhor, né? Se compromete com a obra de Deus, porque ele diz: esta pedra que eu coloquei aqui vai ser a casa de Deus, vai ser um templo, vai ser um lugar de adoração. Se compromete com Deus, ele se compromete com a obra de Deus. Aqui vai ser a casa de Deus. E se compromete também de reconhecer, né, que tudo pertence a Deus. Ele faz um voto de fidelidade. Se o Senhor for comigo, ele me abençoar em toda a minha viagem, de forma que eu possa ir e voltar em paz para a terra dos meus pais, né? Então, de tudo quanto o Senhor me der. Veja o reconhecimento de Jacó. Jacó sabia que tudo quanto nós conquistamos nessa vida, tudo aquilo que temos, todos os bens, todos os recursos, todos os talentos, tudo que nós possuímos, tudo vem de Deus, né? Tudo vem de Deus. Ele diz: de tudo quanto o Senhor me conceder, certamente lhe darei o dízimo. Ou seja, serei fiel, não é, no meu compromisso também com o Senhor de
devolver ao Senhor a parte que lhe cabe, a parte que lhe pertence, a parte que ele requer de nós, ok? E olha, o que é que Jacó tinha nessa época? Só a bagagem que levava, só a mochila, com uma roupa ou duas, talvez. Era o que ele tinha, não tinha mais nada. Mas ele sabia, porque Deus tinha prometido para ele: eu vou te abençoar, eu serei contigo, não te abandonarei, eu estarei com você. E Jacó sabia que a bênção de Deus acompanhava a sua vida e que ele teria muitas coisas, o Senhor lhe daria muitos bens, porque Deus tinha prometido. Mas ali ele faz um voto de fidelidade, de honrar a Deus, sendo fiel ao Senhor, reconhecendo que ele é o dono de tudo e que merece, e que nós precisamos, não é, cumprir com aquilo que o Senhor estabeleceu. E aqui nós temos, não é, desde já de Abraão, quando devolve o dízimo lá para Melquisedeque, agora a segunda vez aparece aqui a questão do dízimo, aqui na Bíblia, mostrando Jacó. Não tinha igreja, não tinha pastor, não tinha ninguém ali, mas Jacó já tinha um compromisso. Dízimo não é questão de igreja, não é questão de pastor, não. Dízimo é uma questão entre o fiel e o seu Deus, né? É o fiel e seu Deus, é o reconhecimento de que tudo pertence ao Senhor e que nós devemos nos submeter à sua vontade, confiar nele, que a bênção é ele quem dá, né? Eu sempre me lembro, quando leio aqui Jacó, eu me lembro de Davi, quando ele diz assim: tudo que o Senhor me conceder, de tudo que o Senhor me conceder. Aí Davi lá vai dizer assim: Senhor, porque tudo que temos vem de ti, e da tua mão tu damos. Quem sou eu? Quem é o teu povo? Quem é o meu povo para te dar alguma coisa? Se tudo vem de ti, e da tua mão é que te damos. É o reconhecimento de que todas as coisas vêm do Senhor. É Deus quem concede a bênção, e nós devemos ser fiéis em trazer de volta para o templo do Senhor, para a casa do Senhor, aquilo que o Senhor estabeleceu. É confiar em Deus, confiar no Senhor e crer nas suas promessas. Mas veja que a bênção vem antes da fidelidade. É o Senhor quem abençoa, é o Senhor quem abençoa. E por esse motivo, por sermos abençoados, é que nós precisamos, no nosso coração, com gratidão e fidelidade, também devolver a parte do Senhor, né? Trazer aquilo que o Senhor requer como aquilo que deve ser devolvido para a sua obra aqui nesta terra. Então, esse capítulo é uma bênção, mas o mais importante, a parte mais importante é que fomos reconectados com o Senhor. Apesar do nosso pecado, apesar das nossas debilidades, das nossas falsidades, das nossas mentiras, das nossas tramas, Deus não nos abandonou. E se estivermos expostos como Jacó, a ter um coração sensível para nos arrependermos e permanecermos na presença do Senhor, a bênção do Senhor está prometida em nossa vida. Ele prometeu e Ele é fiel e cumprirá. Não te deixarei, não te desampararei. Serei contigo. Serei contigo. Esta é a grande promessa. Estamos reconectados com Deus. E mesmo quando erramos, o Senhor nos dá a oportunidade de refazermos a nossa estrada e a nossa história. Claro, com mais dificuldade, com sofrimento, como consequência da nossa falta de fé, da nossa infidelidade. Mas mesmo assim, Deus está disposto a reconstruir, a refazer a nossa história, recentralizar o nosso GPS para nos botar no caminho certo. Amém. Que possamos abraçar esta aliança, não é? E olhar para Cristo, que é a escada, não é? Sabendo que o Senhor está sempre para interceder por nós e nos levará seguros de volta à casa do Pai. Que Deus nos abençoe. Amém, amém, pastor. Ô, pastor, tem uma pergunta, pastor, pode fazer para o senhor, pessoa agora. Eu estava aqui lendo e eu disse, eu vou fazer essa pergunta. Esse lugar que Jacó colocou ali a pedra como travesseiro, ele unge com óleo, não é? No verso 18, ele em torno ali com azeite. Ele disse que Aham. ali se construiu depois uma igreja, foi, pastor, um templo, alguma coisa assim, não? Se tornou alguma... Bom, essa pergunta é uma boa pergunta. Eu até já tinha pensado nesse negócio, mas eu não pesquisei, Mário, para ver, porque, na verdade, o Templo de Salomão foi construído no Monte Moriá, não é? Ele não foi construído em Betel. Se aqui se tornou Betel, é porque esses nomes bíblicos, né, às vezes ocorrem em mais de um lugar. Eu não confesso a você que eu não atentei assim para pesquisar sobre esse assunto de Betel, não é? Se realmente ali se tornou, é possível que sim, que tenha se construído um templo ali. É claro, nós sabemos que não foi Jacó que construiu, né? É, Jacó não construiu o templo lá em Betel, porque ele passou 20 anos lá em Harã, depois ele volta para Canaã novamente, lá para a terra onde estava Esaú, se encontra com Esaú, depois ele vai morrer no Egito, né? Então ali eu não tenho referência de que Jacó tenha voltado e tenha construído uma casa de Deus ali naquele lugar.
né? Ok? Amém. Eu tinha essa curiosidade, eu vou também dar uma pesquisada, pastor. Uhum. Essa fala final do senhor, pastor, Eu nunca realmente. ouvi, Eu também não, eu nunca nunca ouvi ouvi. comentário de que ele tenha feito isso. Eu acredito que não. É, Agora, mas que em Betel deve ter tido igreja, isso é bem possível, né? Que Betel tenha tido, né? isso, olha, o privilégio, né, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é um Deus que realmente também quer ser o nosso Deus, né? Quando ele fala o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, nós devemos nos colocar nessa posição também de que Deus de Abraão, Isaac e Jacó também é o nosso Deus. Ele quer ser o nosso Deus, né, pastor? É, Ele deseja ser nosso Deus. ô Mário, o comentário aqui da Bíblia Andrews, ele lembra aqui que Betel depois se tornou um centro de adoração idólatra, não é? Nossa, Aqui depois, futuramente, né, tornou-se um centro de adoração idólatra ali na época do reino dividido, né? Quando Jeroboão, lembra? No tempo de Roboão, quando o reino se divide entre sim, as tribos de Judá e Benjamim, ficou as outras 10 com Jeroboão, Betel se tornou ali um lugar de uma adoração idólatra, para que o povo não fosse a Jerusalém, né? Então foi colocado ali um ídolo em Betel para o povo adorar ali, né? Mas não há um relato de que Jacó tenha feito um centro de adoração ao Deus verdadeiro ali em Betel, pelo menos louvado naquela seja época, né? Deus. Bendito seja o nome do nosso Deus, o Deus que nos ama, né, pastor? Deus quer que nós Com certeza. reconheçamos Ele também como aquele que deseja estar em comunhão conosco. É aquele que nos livra, né, de um coração rebelde, perverso, idólatra, porque Deus faz isso quando permitimos, como o senhor bem deixou claro, quando nós permitimos, irmãos, olha, o fato de Deus olhar para Jacó e dizer, olha, eu vou fazer de você uma bênção, eu vou estar com você, eu vou te guardar. E olha o que Jacó fez. Então não se sinta rejeitado por Deus quando você comete um pecado. É vergonhoso, é triste, é lamentável, mas Deus nunca rejeita seus filhos. E fica triste. A gente atrapalha o processo de santificação que Deus tem para nós, né? Deus, a gente é que atrapalha, como o senhor disse, né, pastor Robson? Mas Deus, ele realmente deseja ter conosco a mesma relação que ele teve com Jacó, com todos, né? Porque assim como Deus foi com Jacó, ele é conosco também, irmãos. Ele sempre vai estar conosco. E como disse o pastor Amém. Robson, né, pastor? Pare de tentar ajudar Deus, deixe Deus ser Deus. Senão você acaba atrapalhando. Nós vamos encerrar, pastor, cantando essa linda canção desse salmo. Eu gosto muito desse salmo. Eu estava aqui pensando no louvor e eu escolhi esse aqui. Nós vamos encerrar cantando essa linda canção de entrega da nossa vida ao nosso Deus. Vamos louvar o Senhor nesse momento, encerrando a nossa jornada de hoje e depois retornaremos com a oração. Vamos louvar.
Linda canção. Louvado seja o nome do nosso bondoso Deus. Lembrando sempre, queridos, que ninguém pecou tanto que Deus não possa alcançar a história. Essa parte da história da vida de Jacó mostra, deixa evidência bem clara, queridos, que ninguém pecou tanto que Deus não possa alcançá-lo. A sua misericórdia não tem fim, ela se renova a cada manhã. Isso é uma causa de não sermos consumidos. Assim como Deus prometeu estar com Jacó, depois de tudo que Jacó fez, ele promete estar com você e comigo também. Apesar de nossas vidas de erros, mais erros do que acertos, Deus continua cuidando de cada um de nós. Que a paz e a graça do nosso Deus repouse sobre o seu coração. Ele conceda um dia agradável na presença dele. Lembre-se, queridos, eu estou orando por você. Você ora por mim, e esse Deus misericordioso cuidará de cada um de nós. Meu pastor, é sempre bom tê-lo aqui conosco, nos ajudando a compreender a palavra de Deus. Como instrumento do Espírito Santo, nós também somos ricamente abençoados com suas explanações na palavra de Deus. Muito obrigado, pastor Robson. Esteja conosco nesse momento, encerrando com uma oração, amigo. Ô, Mário, será que o irmão Pedro... Eu estava pensando... O irmão Pedro foi convidado para orar, ver se ele poderia abrir agora, podia orar conosco, para encerrar hoje. Irmão Pedro? Deixa eu ver se eu encontro o irmão Pedro. Vê se o senhor consegue abrir o seu áudio aí, irmão Pedro, para o senhor orar conosco. Oh, bota o dedinho em cima desse microfone aí. Ele não está mais aqui, não. Ah, tá sim, sim, pronto. tô olhando para ele aqui. Pronto, deixa eu abrir aqui. Pronto, irmão Pedro, pode abrir seu áudio aí. Aí, abre aí. Clica aí, irmão Pedro. Para o senhor encerrar com oração. Vê se o senhor consegue orar conosco. Foi pedir ajuda à irmã Lúcia. Irmão Pedro, tá me ouvindo? Abra seu áudio aí. Vê se consegue abrir para orar conosco aí, irmão Pedro. Toque no microfone, irmão Pedro. Ó, teu microfone aí vermelho. Toque nele, dá um toquinho nele aí. Se você sempre conseguiu, porque não está conseguindo hoje. Parece que não vai dar certo, não, Não viu? vai dar certo, não. Vai ficar para a próxima. Vamos orar, então. Oremos. Santo e eterno Deus, querido Pai, louvado, exaltado e engrandecido seja o teu nome para todo sempre, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esse encontro que tivemos aqui contigo. Obrigado, Senhor, porque está sempre atento ao clamor dos teus filhos. E oramos nesta manhã para que o Senhor continue batizando-nos diariamente com o Espírito Santo. Nos encha do Espírito para que possamos ser transformados e capacitados a dar testemunho de Ti, Senhor. Também agradecemos pela oportunidade que nos deu de estarmos juntos em mais uma madrugada, para buscarmos a Tua presença, para depormos diante do Teu altar as nossas necessidades, as nossas lutas, os nossos pedidos, mas também a nossa gratidão por tudo que o Senhor já tem feito em nossa vida. Louvado, exaltado e engrandecido sejas Tu, nosso Deus. Pai querido, toma sob Teus cuidados aqueles pedidos que foram colocados aqui no grupo, no geral, aqueles que estão ali no varal e todos que foram feitos nas salas simultâneas. Que encontrem no Senhor a resposta, que a Tua bênção esteja sobre cada um dos Teus filhinhos, Senhor. Continua conosco neste dia, um dia desconhecido para nós, mas que está bem claro diante de Ti, e por isso nós precisamos da guia do Teu Espírito, da proteção dos Teus anjos, e oramos para que nos tome nas mãos. Que assim como foi com Jacó no passado, seja conosco também hoje, no nosso dia. Fica conosco, Senhor, usa-nos para a Tua glória, para o Teu louvor, dispensa o Teu favor sobre a nossa vida, nós te suplicamos em nome de Jesus. Amém. 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 Glória. Deus abençoe a todos vocês, fiquem todos na paz, na graça do nosso Deus, na companhia maravilhosa do Senhor Jesus. Um grande abraço, a gente se encontra na próxima sexta-feira em mais uma madrugada com Deus. Deus abençoe a todos vocês.